ao Paulo Pinheiro do Banco BPI e dizer que para nós o BPI, também estou à vontade de sou acionista do BPI, mas o BPI é um banco que deu à AEP um bom exemplo daquilo que é o papel numa instituição bancária, instituição financeira, e que soube ser parceiro de uma instituição como a AEP, e que hoje muito nos orgulhamos de ser o nosso principal parceiro em termos financeiros. Agostinho Sousa Pinto, membro do Conselho Técnico-Científico e vice-presidente do SCAP, instituição onde eu comecei a minha formação académica, e naturalmente a todos vocês, de facto, as boas-vindas aqui à Fundação AEP, que é também a sede social da AEP, e dizer-vos que desde o primeiro momento em que o nosso diretor executivo Paulo Diniz me deu indicação e me foi sensibilizando para a importância de associarmos a este projeto, que nós entendemos que este projeto fazia todo sentido, faz todo sentido e é hoje e será no futuro cada vez mais importante, porque sendo certo que qualquer pessoa que desenvolve atividade empresarial está sujeita ao risco, se nós tivermos algum controle sobre este risco, permite-nos nós tomarmos a decisão sobre qual é o risco que queremos correr. E eu penso que o Sérgio Rezende é isto que muito que ele pretende, é dar este contributo ao setor empresarial na perspectiva de monitorizar, de informar, de dar aqui algumas ferramentas para que as empresas possam ter mais informação sobre aquilo que é o risco associado à atividade empresarial. Nós hoje vivemos um período de grande incerteza. Acho que os últimos anos trouxeram-nos aqui um conhecimento e uma capacidade de percebermos o que é lidar com a incerteza, de percebermos o que é lidar com este risco que nós desconhecíamos por completo, mas também nos veio demonstrar que aquilo que nós entendíamos como fundamental, que era o planeamento, e o planeamento a médio e longo prazo, hoje é uma ação que deve ser ponderada de uma outra forma e colocarmos outras variáveis, porque aquilo que nós planeamos a médio e longo prazo pode rapidamente e a curto prazo ser tudo alterado, como foi nestes tempos. Agora, há uma coisa que nós também hoje sabemos e temos consciência e temos mais certezas, é que estamos melhor preparados para lidar com os riscos que vierem de seguida. Quem conseguiu ultrapassar e adaptar-se, ou adaptar-se e ultrapassar os desafios de uma pandemia com os desafios a seguir da guerra e as consequências que isso trouxe, e ultrapassar isso com sucesso. E segundo os indicadores, merecem sempre uma análise mais fina do desempenho do país no último ano, com o crescimento que tivemos, de facto, aquele que é o nosso ADN, que muitas vezes nós usamos de uma forma mais negativa, demonstrou que os portugueses têm de facto esta capacidade de adaptação, que nós costumamos a chamar de desenrasque, mas que nos permitiu termos hoje o desempenho que temos, sendo certo que eu acho que vamos ter aí períodos muito desafiantes, períodos complicados para o país. Esta situação que nós não estamos habituados a viver, a minha geração não está habituada a viver, da inflação e do aumento das taxas de juros da forma que está hoje a acontecer, sendo certo que isto é que é o normal. O que nós vivemos até agora não era o normal e nós habituámos ao que não era o normal, conhecendo o normal, e agora quando chegamos a um período que é uma situação normal de termos a inflação e termos taxas de juros, não estamos devidamente preparados. Mas eu acredito que mais uma vez nós vamos conseguir adaptar, vamos conseguir criar ferramentas para nos adaptarmos. Não é ao novo normal, é ao normal que nós não conhecíamos ou desconhecíamos, ou já não estávamos habituados há muitos anos a esta parte. E por isso vamos ter aqui novos desafios, certamente, em 2023. Eu espero que os nossos governantes, à semelhança daquilo que os empresários foram capazes de fazer, que saibam lidar e que estejam à altura dos desafios que temos. Com uma responsabilidade acrescida, é que nós temos hoje recursos como o país nunca teve para serem utilizados, para serem aplicados
eu diria para serem bem aplicados. E que haja essa capacidade, e que haja a capacidade de perceber de uma vez por todas, e que se ultrapassem as ideologias partidárias e que se perceba que só há uma forma do país evoluir e crescer, que é apoiar o setor empresarial, que é apoiar aqueles que criam riqueza, que é apoiar aqueles que criam emprego. Não vale a pena querer distribuir antes de criar riqueza. Eu acho que já toda a gente deve ter aprendido o que é que isso significou. E por isso, com estes recursos todos que temos, eu espero que não se continue por caminho mais fácil. Vou terminar com um exemplo que me deixa triste, que não é propriamente uma novidade, mas o Portugal 2020, que está a terminar, até há pouco tempo tinha uma taxa de execução de 75%. E só era um dos programas. Nós hoje temos ao mesmo tempo 3 programas, PT 2020, PRR e Portugal 2030. E já não vou discutir as opções do PRR, que na nossa opinião já o dissemos várias vezes, foram completamente erradas, e quando eu na altura disse que deviam ser revistas, o então Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, vai dizer isso é impensável, não sabem o que estou a dizer, porque não é possível rever. Tanto quanto soube, porque na segunda-feira de manhã recebemos o grupo parlamentar do PS, a direção do grupo parlamentar do PS na EEP, o PRR irá ser revisto em breve e é o contrário daquilo que Portugal queria. A Comissão Europeia não vai autorizar a prorrogação do prazo para a execução, ou seja, vai ser preciso rever e é preciso refocar naqueles que de facto podem e têm capacidade para executar. Fechado parênteses, e voltando ao Portugal 2020, está sempre um caminho mais fácil para concluir a execução e para se poder executar o melhor possível, que é, em vez de utilizar o que ainda há para utilizar, colocando na economia e nas empresas esses recursos, vão aumentar as taxas de comparticipação aos municípios, às CIMs e para diante. Ou seja, o setor público continua a reforçar os orçamentos do setor público com programas comunitários que deviam ser para desenvolvimento e alavancar a atividade económica. E por isso, eu não deixarei de dizer isto, não deixarei de dizer estas coisas, tal também quando devemos reconhecer o papel e aquilo que o esforço que o Governo faz, também o faremos. Mas é este papel que compete uma fundação, é este papel à Fundação AEP, à EEP, e por isso dizer que nós temos, já ultrapassei um bocado aqui no meu tempo de abertura, mas dizer que da parte da EEP, sempre que sejam projetos de apoio à atividade empresarial, projetos que permitam maior capacitação, mais informação, que contribuam para uma melhor capacidade de decisão e para melhores decisões dos empresários, dos gestores das empresas, de facto nós estamos disponíveis, estamos empenhados e este hoje é um desses casos. Este hoje é, de facto, um desses exemplos e, por isso, eu quero desejar que esta sessão e que este projeto seja um sucesso, porque é desta forma que nós, para além das palavras, contribuímos com atos para aquilo que é o desafio que as empresas e a atividade, quem exerce a atividade empresarial nos dias de hoje tem pela frente. E, por isso, dito isto, a minha parte termina, não sei se passa aqui a... Pode passar, e eu vou esquecer toda a parte que falou sobre o PRR e sobre os fundos, porque já falámos sobre isso e vamos continuar a falar com certeza. Agora será o Sérgio falarmos dos riscos. Sim. E deste projeto que apresenta Fazer uma pequena apresentação aqui do projeto. Então, para quem não me conhece, sou o Sérgio Rezende, sou responsável da empresa RNP, que é, no fundo, a patrocinadora deste projeto. Um dos mentores do Control to Risk, o projeto que nos vim apresentar aqui hoje, basicamente vamos falar de 3 coisas. Uma delas é risco, outra é Control to Risk, que é o observatório de risco que vamos acompanhar com a Fundação AEP e com o CERF, o SCAP. E depois sobre o top 10 de riscos, no fundo, que é o primeiro estudo que nós fazemos relacionado com o risco que disponibilizamos para partilhar com as empresas. Antes de avançar, podia olharem para esta imagem do Barão e me dizerem que sentimentos, que sensação é que ela nos faz despertar. Eu não sou medo de tubarões, portanto, não tenho a ver com tubarões. É muito. Medo? Medo, eu acho que é mais terror. Eu nadava, eu ganhava as Olimpíadas, se tivesse que ser ou nadar a fugir deles. Outras opiniões? Não seria medo, perigo, desconforto. Desconforto.
seja, tem ali também um avião. Houve alguém que me disse esta semana que o avião foi a coisa que chamou também a atenção. Tem ali um avião despenhado, abandonado. No fundo, que dizia que não era dentro. Aventura. Aventura, sim. Aventura. Ou seja, ter uma empresa é exatamente isto. É uma aventura todos os dias, há ameaças constantes e há um clima de incerteza que podem representar efetivamente perigos, como seria o caso do avião. Isto, no fundo, é o que eu vi. Se em vez de olharmos para o tubarão, olharmos para esta imagem, o que é que nós vemos? Vemos aqui questões que todos nós, no dia a dia, nos deparamos, quem tem uma empresa depara com ela. As questões de transporte, de logística, questões da energia com os preços a aumentar regularmente, questões das matérias-primas, as questões da distribuição, questões de recursos humanos, novas gerações, questões laborais, falta de colaboradores para determinar as áreas estratégicas nas organizações, a inovação e a digitalização cada vez mais a marcar presença nas organizações, sustentabilidade, mais um tema incontornável, questões políticas, questões governamentais, questões das políticas monetárias, como está vindo agora o Presidente a falar, que faz toda a diferença para o dia das organizações. Depois estamos todos num mercado global, onde tudo nos afeta e onde nós afetamos tudo. Onde há um cliente que é quem nos mantém a porta aberta e onde há as necessidades também de acesso a capital, circulação de dinheiro para o negócio funcionar e se manter. Tudo isto são riscos que faz parte do dia a dia de quem tem uma empresa e que nós todos já tivemos a sensação de que é lidar diariamente com este tipo de questões. Mas o risco, se nunca é zero, também não tem que ser uma fatalidade. E nós podemos olhar para o risco numa perspectiva, temos lá o tubarão que fugimos, mas podemos controlar de certa forma o risco. Nós podemos ter uma atitude perante o risco. Eu costumo dizer, ainda aqui há pouco à entrada estava a conversar com o Teófilo, há uma abordagem que é quando o risco procede às organizações, que é exatamente uma abordagem proativa naquilo que é os processos de gestão. E o risco, e a postura perante o risco, de gerir o risco é exatamente esta. Há uma possibilidade de controlar, há uma possibilidade de ter uma postura proativa e isso exige que nós acompanhemos aqueles riscos que nos afetam e estarmos preparados para corrê-los ao próximo. Ele nunca vai ser zero, não existe risco zero, mas é constante a exposição. Ele pode até não ocorrer, mas está ali e em qualquer momento nos pode afetar. Eu costumo dar muitas vezes o exemplo do cybersecurity, que é um risco que agora está bastante presente de uma forma muito constante na vida das organizações. Sem falar em números, facilmente olhamos para aquilo que é a realidade mais recente e vemos os casos onde ocorreu o risco, estamos todos expostos, mas vemos os casos onde ocorreu e onde estavam preparados para agir perante a ocorrência do risco e onde não estavam preparados para fazer esse tipo de gestão. E aqui, e é neste contexto que surge o Control to Risk. No fundo, é dar informação, capacitar as organizações para estarem preparadas para, quando ocorrem os riscos, terem informação, conhecerem os riscos que estão a enfrentar e como se posicionar perante esses riscos. O objetivo do observatório é ser um farol, exatamente como se apresenta ali naquela imagem, ser um farol, ser um guia que permite às organizações avaliar e perceber a sua posição naquilo que é os riscos estratégicos em função disso. Ou seja, olhando para a organização temos áreas estratégicas, a inovação, a digitalização, a área financeira, a área operacional, mais à frente eu descubro um bocadinho mais isso, e perceber qual é o seu posicionamento, mostrar ao mercado qual é o seu posicionamento e perceber também como outros players no mercado se posicionaram perante esse risco. Além disso, preparar estudos e informação para as organizações melhorarem a sua posição e criar dinâmicas através de outras iniciativas que permitem às empresas capitalizar esse conhecimento que têm interno e o conhecimento que podem ter sobre o mercado. Se isto é em termos gerais, então quem é o que é o Control to Risk, quem é que somos? Somos uma iniciativa que junta a Fundação AEP, o SERVES e a RMP. Trocando por outras palavras, somos uma iniciativa que pretende juntar empresas, associações empresariais e a academia. A academia enquanto
ator, gerador de conhecimento, fundador de conhecimento. Há as associações empresariais enquanto elementos de dinamização daquilo que é as relações entre as empresas e as empresas, no fundo, que é o grande beneficiador deste projeto, que é quem vai capitalizar a informação gerada através deste projeto. Neste momento, somos estas três entidades. A ideia é não focarmos, não sermos só nós, a ideia é alargarmos em termos de empresas, alargarmos em termos de escolas, de academia e alargarmos em termos de associações empresariais, no fundo, para criar aqui no final do dia uma rede colaborativa que crie valor e alavanque esse valor para todos os elementos que façam parte dessa rede. O que fazemos e como fazemos? Basicamente, o elemento central da nossa atividade é fazer avaliações de risco e atribuir ratings de risco, acompanhados de relatórios de melhoria, ou seja, o nosso objetivo não é chegar a uma organização com mais agências de rating e atribuir um rating, é fazer um trabalho de diagnóstico e um trabalho de acompanhamento para melhorar essa avaliação da organização, fazer também estudos sobre tendências no setor para informar as organizações, estudos de diagnóstico internos de performance das organizações e dos setores, e criar outras dinâmicas que sejam diferenciadoras, que permitam alavancar reputacional das empresas que têm boas práticas, que têm bons resultados, e também melhorar aquilo que é o conhecimento que elas têm do mercado onde estão inseridos. Detalhando um bocadinho, o que é que nós fazemos? Nós fazemos então as avaliações de risco por ecossistemas de risco nas organizações. Também podemos fazer diagnósticos transversais da organização de risco. No que nos focamos aqui como nosso serviço principal é fazer avaliações de risco e atribuição de ratings de risco em ecossistemas de risco da organização. Estamos a falar de áreas das organizações que são áreas de risco, mas que por si só representam um sistema quase completo da organização. Alguns dos exemplos dos ecossistemas que fazemos: o ecossistema do ambiente, o ecossistema da inovação, o operacional 360, ou seja, completamente aquilo que são as operações das organizações, o ecossistema da sustentabilidade. Temos também a parte do ecossistema financeiro, o ecossistema de fornecedores da cadeia de abastecimento, da cybersecurity, cibersegurança, e dos mercados onde as empresas atuam. O objetivo aqui é fazer nestas áreas, e no futuro pretendemos ter mais, fazer diagnósticos completos na organização que lhes permitam perceber quais são os seus riscos, qual a sua posição neste ecossistema e fazer uma melhoria transversal na organização. Quando nós, por exemplo, avaliamos o ecossistema do fornecedor, nós não vamos ver só como é que está a distribuição e os tempos de entrega daquele fornecedor. Temos que perceber o envolvimento em que ele está a atuar, temos que perceber quais são os temas de planeamento desse fornecedor, temos que perceber qual é o seu histórico, temos que perceber os seus indicadores financeiros, para, no fundo, termos no fim ali uma avaliação 360 desse fornecedor, transversal, que nos permitam ter uma perspectiva real da sua competitividade e não apenas num aspecto que depois pode representar o resto, todo o resto que ele representa. Estas avaliações são feitas através de uma plataforma tecnológica e que, no fundo, ao ser executadas, vão atribuir os nossos ratings. Os nossos ratings estão divididos, nós fazemos aqui avaliações em dois âmbitos. Por um lado, aquilo que é a avaliação de risco corrente das organizações, onde atribuímos o nível A, B, C ou D, depois com 3 níveis dentro de cada um, para fazer aqui avaliações mais exigentes, para também distinguir casos mais competitivos com maior excelência. Isto naquilo que é a parte de dentro daqueles ecossistemas, e depois fazemos aquilo que também é mais importante, que é não é ter um ano bom, que é um ano excepcional, é preciso haver consistência. E depois nós também fazemos essa consistência, atribuindo algumas das medalhas, por exemplo, o unicórnio, que é, ou seja, uma organização que em todos os ecossistemas que ela é avaliada tem A mais em todos os seus ecossistemas. Depois temos ali a questão do colecionador, que são empresas que vão colecionando vários ecossistemas com um nível A mais. Temos depois o premium, que é 3 anos seguidos com os ecossistemas A mais e por aí fora. Ou seja, avaliar a competência e a competitividade das organizações no campo de governo e perceber a sua consistência ao longo do histórico. Eu vou falando, mas se tiverem questões e me quiserem interromper, estão à vontade. Se esta é a nossa atividade principal, depois temos algumas atividades complementares para acrescentar valor e partilhar valor com aquilo que são os nossos parceiros, os nossos associados, as empresas que fazem parte do nosso projeto.
Um deles, e um exemplo, é o top 10 de riscos que algumas das pessoas aqui presentes já tiveram acesso. Quem não teve acesso pode depois visitar o nosso site e fazer o download gratuito na secção de estudos, onde representa aqueles estudos que nós queremos fazer e partilhar com as organizações. Por um lado, relatórios de melhoria, fazer estudos de tendências no mercado, como é o exemplo do top 10. Podemos depois fazer também estudos de âmbito setorial. Nós vamos avaliando ecossistemas estratégicos nas organizações comuns a vários setores e podemos depois também dar a noção de como é que esses setores estão a evoluir entre eles, de maior competitividade, acréscimo de competitividade, redução de competitividade. E depois podemos também trabalhar em estudos personalizados com as organizações, até porque temos a valia de estar a trabalhar com a academia, ter a academia presente no nosso projeto. Outras das iniciativas têm a ver com aquilo que é a nossa capacidade e o nosso potencial de depois divulgar à envolvente empresarial quem é competitivo, quem tem boas práticas. Um bom exemplo é o nosso site. Convido a visitar o nosso site em controltourist.pt. É um site onde tem lá as comunicações de ratings das empresas que fazem parte do nosso serviço. Os seus ratings são comunicados, podem fazer filtros por ecossistema, podem fazer filtros por setores, podem ver o perfil dessas empresas, ver os ratings que eles têm nos vários ecossistemas. E mais à frente a ideia é ter mesmo que as próprias empresas que fazem parte dessa comunidade depois possam interagir diretamente entre elas já no próprio site. Eu imagino, eu tenho uma empresa, procuro alguns parceiros, alguns clientes, alguns fornecedores, posso ir ao Control Tourist perceber como é que o desempenho dessa empresa está em determinadas áreas estratégicas e perceber algo do seu perfil que me vai dar confiança. E é esta dinamização que o Control Tourist pretende também depois criar para as empresas. Não só avaliar por avaliar, ajudar a melhorar e também ajudar a comunicar que têm boas práticas e são empresas competitivas que dão níveis de segurança interessantes para quem quer colaborar com elas. No nosso site, além dessa interação, depois têm lá artigos de imprensa, têm acesso também ao nosso canal e têm acesso também aos estudos que vamos desenvolvendo, no meu caso do Top 10. E essas outras iniciativas, além do canal, como eu referi há bocado, depois também vai estar sempre presente no nosso site, pretendemos depois pontualmente ir organizando alguns eventos, algumas talks, algumas reportagens. No fundo são ações de partilhar boas práticas, partilhar conhecimento, pequenas ações, mas que muitas vezes geram ideias, geram conhecimento, geram boas práticas para quem as acompanhar. E no final, depois também queremos aqui no final de cada ano criar um evento onde fazemos uma atribuição dos prémios de melhores práticas daquilo que são as empresas que fazem parte do nosso projeto, ou seja, um evento onde distinguimos as empresas com melhores práticas dentro daquilo que foram as avaliações que nós fizemos. Resumindo e concluindo de forma muito rápida, que valor é que nós acrescentamos? Pretendemos acrescentar valor para as organizações, para trabalhar com quem são os reguladores, para trabalhar aquilo que são as partes interessadas no mercado onde elas atuam, seja um regulador que exija compliance, seja um cliente que exija um compliance ou uma assurance daquilo que são os seus requisitos sobre determinadas áreas das organizações, e cada vez mais isso começa a suceder. Seja aquilo que é as relações no mercado, a nossa relação com clientes, com fornecedores, com legisladores, com auditores, seja aquilo que é a gestão do nosso próprio negócio, para nós conhecermos melhor a nossa organização, percebermos qual é o posicionamento da nossa competitividade em áreas estratégicas, percebermos como nos vamos melhorar. Então, no fundo, tudo isto, no fim do dia, é a otimização de recursos, é a eficiência, é a capacidade, é a rentabilidade da organização e reputação. O desafio, é o nosso desafio sermos efetivos nisto que propomos e também é o nosso desafio fazer com que as empresas deem uma oportunidade ao projeto. Eu mais à frente vou-vos lançar um convite que é esse desafio, porque nós, para sermos efetivos, os nossos parceiros, os nossos associados, os nossos subscritores terão também a ser efetivos naquilo que é a abordagem que nós lhes propomos. Por fim, conforme no programa, também vamos falar um bocadinho do top 10 de riscos, aqui uma mudança, uma transição um bocado brusca daquilo que foi o Control Tourist para aquilo que foi o primeiro estudo que nós fizemos. Este estudo
No fundo, é a nossa primeira iniciativa pública, onde o objetivo foi partilhar com as empresas aquilo que é os grandes riscos que se perspectivam para este ano, que não será só para este ano, será algo que vai nos acompanhar nos próximos anos. É o estudo que nós fizemos, tendo como base aqui um universo de 41 riscos que nós analisamos. Numa primeira fase, filtramos de acordo com as tendências e ocorrências que nós fomos verificando aquilo na base de dados da Reuters. E para chegar aqui a um ponto de 41 riscos é muito, não faz sentido darmos a acompanhar 41 riscos e reduzimos esses 41 para 19 riscos, ou seja, definimos aqui riscos mais relevantes para aquilo que é as tendências e as verificações da ocorrência. É essa base de dados mais importante. Fizemos uma avaliação junto de empresas, de empresários, no fundo avaliaram a relevância que atribuíam a cada um desses riscos e a exposição que eles sentem que têm perante esse risco. Isto vai dar uma determinada ordem, definir um top 10 mais um conjunto de riscos já acompanhados. Eu aqui chamo a vossa atenção para uma questão muito importante. Isto são avaliações que cada empresa fez do seu projeto. Os riscos são quase comuns a todas as organizações, mas aquilo que é risco para mim não quer dizer que seja risco para vocês, ou o risco que é para uma pessoa não é aquilo que é para outra. A especificidade de cada atividade vai mudar essa face do risco, essa exposição ao risco. Por isso, esta ordem é relativa, que é importante perceber aquilo que é o conceito de cada risco e como é que esse risco depois nos afeta. Olhando um bocadinho então para os riscos que nós tivemos como mais relevantes, vou primeiro fazer os primeiros 10, no fundo foram aqueles que tiveram avaliações mais relevantes de maior preocupação por parte dos empresários. E esse foi o risco mais votado claramente e percebe-se porque foi o risco do poder de compra. O poder de compra das pessoas, no fundo, as empresas trabalham para as pessoas que no final do dia é quem vai consumir, quem vai escoar a produção das empresas. As questões da inflação, a questão do endividamento das famílias, a volatilidade do desemprego, tudo isto são questões que estão a preocupar e têm tido afetado o consumo. E é normal que as empresas sintam isso e este será um dos grandes problemas que se perspectiva para 2023 e a ver se espera por este ano. O segundo risco tem a ver com a cadeia de valor. Aspectos fundamentais como os abastecimentos, os custos de energia, os custos das matérias-primas, têm disparado ao longo dos anos, no último ano principalmente. Eu tenho um exemplo de um cliente meu que fez um orçamento para um projeto que não era 100 mil euros, mas imaginamos que era 100 mil euros. Passado 3 meses, o mesmo orçamento estava 4 vezes mais caro. Isto é uma realidade que tem acontecido, nós vemos os preços de combustíveis, matérias-primas das mais diversas naturezas, estão os preços bastante voláteis e com uma tendência de subida bastante acentuada. Um dos outros riscos também foi muito votado foi o da cibersegurança. Toda a questão da digitalização das organizações traz outros desafios. A cibersegurança tem sido uma delas. Isto é algo que nos consegue parar com o negócio de um dia para o outro, de um minuto para o outro. E temos os tais casos de uma empresa que veio de 2020 para 1990 no espaço de meia hora. Ainda que tenha tido a capacidade no espaço de 24 horas de voltar a recuperar pelo menos uns 20 anos. Temos a questão política e geopolítica. Temos que é incontornável o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e tudo isso afeta a Europa. Mas é algo que vai bem mais longe do que isso. Temos sempre aquela postura da China que nunca vamos perceber por onde eles vão evoluir. Temos a questão dos Estados Unidos, que é um parceiro, mas é um parceiro que muitas vezes é esquizofrénico, tanto é parceiro como não é. Temos a África, que agora já não é um país colónia, é um país, são países, é um continente com países com muitas matérias-primas, que já não têm aquela ligação colonial que tinha antigamente, começa a ter uma postura muito mais independente para tomar decisões e para impor as suas políticas. Tudo isto vai acontecendo em simultâneo. Pode não ocorrer, mas de um dia para o outro pode ocorrer e pode ter afetar o nosso negócio. É sempre importante irmos acompanhando todas estas situações. Temos depois a questão legal de impostos, ou seja, temos aqui digitalização, novas formas de fazer as coisas que vão começar a ter tipo de legislação, além da própria volatilidade daquilo que é a legislação que os governos vão emitir, e a parte fiscal, que também é sempre volátil, todos os anos é uma questão, todos os anos muda. Avançando no top 10,
Temos a questão do acesso a capital, sempre presente. No fundo, estamos num ambiente empresarial, num ambiente de negócios. No fundo, as contas são feitas em dinheiro e o acesso a capital é que nos permite financiar as nossas atividades, manter as atividades funcionais em determinados períodos mais difíceis, mas depois isso tem outros encargos, ou seja, o investimento existe, dinheiro é sempre uma questão fundamental nas organizações. A questão da sustentabilidade, incontornável, a questão ambiental, a questão da responsabilidade social, da responsabilidade normativa das organizações é incontornável e começa a ser algo com imposições legais, com exigências da própria sociedade, muitas vezes restringe o consumo dos nossos produtos, também algo bastante relevante. Recursos humanos, legislação laboral, as novas gerações entraram no mercado de trabalho com uma percepção diferente daquilo que é o histórico, os novos modelos de trabalho e depois aquilo que é a evolução de carreiras, ou seja, determinadas carreiras completamente, onde o mercado está completamente igualado, novas carreiras e carreiras mais convencionais, onde as empresas não conseguem encontrar os colaboradores suficientes para dar respostas às suas necessidades, e aquilo que é a dificuldade cada vez maior de reter talentos, para, no fundo, talentos, as organizações são compostas por pessoas e para pessoas, e muitas vezes reter talentos é complicado nas organizações e faz toda a diferença. O outro risco é a inovação e a digitalização. A indústria 4.0, tudo aquilo que é a necessidade de investir em tecnologia para as empresas serem competitivas no mercado, mas eu acho que aqui também é uma questão importante, tecnologia até que ponto, porque há sempre aqueles produtos que é preciso pôr a mão na massa, nós queremos powers que podem pôr a mão na massa, e a tecnologia, por muito que ajude, não vai substituir isso. É preciso perceber que inovação, criar equilíbrios, porque, por um lado, mesmo aí vai ser preciso tecnologia para sermos mais competitivos, mas temos que perceber até que ponto, para ter cuidado com aquilo que são as disrupções das negócios. Por fim, o risco da resiliência. Foi o risco que mais me surpreendeu ter entrado no top 10. Para mim, já nesta gestão de risco, foi uma novidade, mas foi bastante. Deu-me algum gozo de ver isso, porque há mais ou menos 10 anos atrás, quando acabei o curso no SCAP, o mestrado, eu ia às empresas a apresentar projetos de gestão de risco, não havia muito essa noção. E hoje, quando faço a avaliação dos riscos, as organizações já me assinalam o Crisis Management, o Recovery, o Crisis Recovery e o Business Continuity, que são braços de gestão de risco. Ou seja, todos estes riscos que vamos para trás, podemos não estar expostos a eles, podemos estar expostos, eles podem não ocorrer, mas muitas vezes a diferença entre reagirmos ou estarmos prontos para agir é exatamente, são estes planos, que no fundo dão-nos aqui uma margem de controlar o risco, de fazer uma gestão proativa, para o caso, se eles ocorrerem, podem ocorrer, porque o risco nunca é zero, se eles ocorrerem, nós estamos preparados para agir. Que é diferente de reagir, que se reage como se pode, muitas vezes bem, outras vezes não pode. Força. Não, só para dizer que fiquei surpreendida que os recursos humanos estivessem a oitavo lugar. Pensava que estavam mais à frente. E depois, porque havia uma tradição, no setor empresarial, que estava com concorrência. Eu não vejo que no top 10 estejam as questões relacionadas com a concorrência. Não só a concorrência de produto, mas a concorrência geográfica, porque nós sabemos que alguns setores sofreram imenso com a concorrência desleal de algumas zonas geográficas, nomeadamente para produtos e uma deslocalização de muitas indústrias para, nomeadamente para a China, e espero também não ver essa questão aí colocada no top 10. Não sei se as empresas que foram consultadas em que setores trabalham, isso pode fazer diferença. Sim. Mas realmente fiquei um bocado espantada a ver os recursos humanos aumentados e não ver aí a questão da concorrência. Muitas vezes tem a ver com essa questão, tem a ver muitas vezes, mesmo empresas do mesmo setor, muitas vezes fazem avaliações de risco completamente diferentes, porque a realidade de atuação é outra. E isso condiciona sempre. Por isso é que o ponto de partida para apresentar este top 10 foi exatamente esse, por causa disso. Aquilo que é risco para mim pode ser para si. E esta ordenação, e até mesmo se olharmos este universo de riscos, não impede que as organizações, em muito concreto, depois tenham outros no meio da ordenação. Cada caso é um caso. Ou seja, porque a imposição de risco de uma organização é quase uma impressão digital. Mesmo dentro do mesmo setor, muitas vezes as empresas estão ao lado uma da outra,
Se calhar têm mercados completamente diferentes, já vão ter uma exposição diferente. A individualização da avaliação é importante por causa disto. No fundo, é uma referência global, não é a regra que temos que seguir fixamente. Mas há uma questão de... Peço perdão, mas já que foi levantada a questão, eu não vou fazer o papel que está no jogo de provas, não é esse o papel hoje, mas a caracterização da amostra seria importante para responder à questão que foi colocada. Dizer mais ou menos qual é o universo de dimensão, onde é que se posiciona o Sim, conhece a escolha da concorrência, está uma basta. está disfarçado que diz novos concorrentes. Mas a Rita respondeu logo, Cristina. Eu por as empresas, qual foi a área, junto que era a questão que a colega estava a perguntar para São empresas de restauração sem distinção, questão de estudo geral, que é transversal, uma questão de e a própria seleção dos riscos, inicialmente para a avaliação, tem a ver com aquilo que é ser como isto é um estudo geral. Se fosse trabalhar com o setor, faria com outra metodologia. Como é um estudo geral, tem que se fazer uma abordagem geral, trabalhou-se com o universo e como ver até mesmo a nível internacional quais foram as tendências de risco. Daí essa filtragem que fizemos. Se este é o top 10, e aproveitando um bocadinho também a deixa do Business Continuity, do Disaster Recovery e do Crisis Management, estes riscos não tiveram avaliações muito relevantes, mas, na minha opinião, não deixam de ser relevantes porque também são temáticas atuais. Expectativas shareholders, toda esta volatilidade dos mercados, cada vez mais quando se vai trabalhar com outra empresa, e eu já vou vendo alguns casos disso, eles pedem relatórios do sistema de gestão, do relatório de gestão, do sistema de gestão de risco, do sistema de corporate governance, e cada vez mais esse tipo de exigências vai ser exigida quando vamos trabalhar com um parceiro, com um cliente, exatamente eles perceberem quem é que nós somos e qual é o nosso posicionamento competitivo. Outra questão, os conflitos de larga escala. Isto é que um bocadinho como se fala, não quero ser aqui um oráculo de desastre, mas também não acreditávamos no Covid, não acreditávamos no conflito na Europa. A verdade é que eles estão a ocorrer. Não vamos agora focar a nossa vida nisto. Mas isso, pelo menos termos ali um plano na gaveta para se alguma coisa acontecer. Business Continuity é exatamente isto. São riscos, não estão nas prioridades, mas nunca perdê-los debaixo do olho, porque a qualquer momento eles podem ocorrer. Conflito de larga escala, a coesão social. Eu fiquei surpreendido com este risco. Fiquei surpreendido com os recursos humanos, eu fiquei surpreendido com este. Isto tem muito a ver com o timing. Eu, quando lançamos o survey, ainda não tinha começado a ver estas greves. Neste momento, se vamos fazer a avaliação nestas greves, já ia mudar isto. Quando se fala aqui em coesão social, não é só a questão das greves. Começa a haver disparidades salariais muito grandes na sociedade portuguesa, cada vez mais, além dos casos de fraude, corrupção e tudo isso, outras questões. Mas olhamos, por exemplo, o pessoal da tecnologia e o pessoal que trabalha em trabalhos mais convencionais, estamos a falar de disparidades salariais brutais. E isso cria divisões numa sociedade. Portanto, trabalho remoto cria conflitos. E isso é algo que poderá gerar problemas para as organizações. Isso é uma questão de timing, é como a questão da pandemia, do Covid-0 ou dos novos vírus. Quando foi feito este survey, ainda a China não tinha decretado o fim das restrições. Mas enquanto isso existiu, realmente continuou a afetar as organizações. Tanto que eu trabalhar com a Ásia, com a China em concreto, e eu conheço muitos casos, estavam a ser afetados continuamente. Questões de fraude e roubo. Em momentos complicados, estamos sempre expostos a questão de fraude e roubo, seja fraude da gestão, seja roubo de externos ou de gestão. Novos paradigmas políticos. Talvez fiquei um bocado surpreendido com este risco. Tem havido bastantes mudanças na Europa, França, Itália, Portugal também, não muito acentuado, mas ela vai acontecendo. E já vimos acontecer quando foi no Brasil ou quando foi nos Estados Unidos. É sempre um paradigma que no final do dia, no mínimo, vai mudar todas as regras do jogo, ou muitas das regras do jogo. Pandemias e Covid-0 e outras pandemias, mercado imobiliário, mercado financeiro, sempre oscilar com volatilidade, temos a questão da Euribor. Tudo isto agora vai mudando aqui um bocadinho as regras do jogo e vão ter um efeito.
quanto mais seja nas famílias o acesso ao consumo, na própria banca também tem feito. A área tecnológica, o setor tecnológico continua com muita pujança, mas já começamos a ver os casos de despedimentos em grandes empresas, as mudanças do tipo de trabalho e voltar ao normal, novas tecnologias, ou seja, a tecnologia até que limite, a tecnologia tem influência e vai separar tudo, ou seja, os pontos de equilíbrio, e as catástrofes naturais. Portugal não é dos países mais afetados, mas pontualmente vai sendo, e muitas vezes a todos os implicados que estão constantemente expostos a catástrofes naturais. Não vamos fazer porque vai acontecer, se acontecer, o que é que vamos fazer? Já estamos preparados para fazer. No fundo, é aqui este. O nosso top 10 mais novo. Por fim, algumas questões que tenham, por agora querem colocar sobre este top 10, sobre o observatório, podem colocar. Estou aqui ao vosso dispor. Começo pelo Dr. Paulo Pinheiro, do BPI, que começamos. BPI, dinheiro, acesso a capital, que é uma coisa que é transversal, que acho que a toda a economia, a sociedade, o acesso a capital e também as dificuldades nesse acesso a capital, que é para empresas, que é para famílias. Ainda hoje tivemos outra vez o BCE a subir mais 50 pontos base na taxa de juros. Isto tem tudo impacto de todos os níveis neste acesso a capital. Para o BPI, a título de empresas, está a ser mais complicado as empresas acederem a capital? Diria que não. Claro que o contexto macroeconómico é fundamental para a atividade da economia e das empresas em particular. Penso que vamos centrar um bocadinho mais nas empresas, mas portanto poderei dizer qualquer coisa sobre as famílias. E de facto, nós estamos numa altura, já aqui foi dito, e é esse também o meu sentimento, se tivesse que eu resumir numa palavra só qual vai ser, digamos, a evolução nos próximos tempos da economia, é uma enorme incerteza. Nós viemos de 2 anos de crescimentos muito robustos, 21 e 22, inclusivamente para níveis já superiores à pré-pandemia, que foi uma coisa que a maior parte de nós não acreditava que ia ser possível. Ainda vimos agora o ano como é que terminou e ninguém se revê muito neste crescimento e começa a pensar como é que crescemos tanto e depois ao final do mês isto não se sente. Porque este crescimento foi conseguido essencialmente até ao verão. Claro. Até ao verão, não é? Mas pronto, 2 anos muito bons e neste momento temos dúvidas sobre se conseguiremos escapar a uma contração da economia já no primeiro trimestre de 23, que já aconteceu noutros países da zona euro, nomeadamente a Alemanha e a Itália, que já tiveram contração no final do ano passado. E, portanto, a incerteza aqui é muito grande, já que foi referido a fatores, choques externos que estão ainda muito presentes, portanto, não temos um fim à vista para a guerra na Ucrânia e com tudo o que isso implica em termos de aumento dos custos energéticos e em termos de aumento dos bens alimentares e, portanto, temos aqui um contexto muito incerto em relação a essa evolução. Temos uma incerteza muito grande sobre qual vai ser a política do BCE para conter a inflação. Enfim, parece que está bastante dura, mas não se sabe muito bem onde é que vai parar e, portanto, há aqui riscos muito grandes e a incerteza é muito grande. E depois há outros temas, outros choques que já vêm de trás, mas que se continuam a fazer sentir. Também já foram referidos alguns, o tema das perturbações nas cadeias de abastecimento, nas cadeias de transporte e logística, o tema da escassez de mão de obra, que é cada vez também mais referida, e, portanto, isto para dizer que, de facto, o contexto hoje, enfim, teoricamente, pelo menos, para efeitos de concessão de crédito, será mais desfavorável do que era no passado. Dito isto, não vejo motivos para recear uma escassez de crédito, um apagão no mercado de crédito. Do lado dos bancos continua a haver muita liquidez, muitos depósitos, tem havido alguma redução, que já era expectável, nas poupanças das famílias, que durante os confinamentos fizeram poupança forçada, e isso tem vindo a ser usado, mas de qualquer maneira, ainda assim, os bancos hoje têm depósitos ainda razoavelmente superiores ao crédito concedido e, portanto, têm todo o interesse para rentabilizar o seu ativo em conceder crédito, bom crédito naturalmente, não é? Portanto, não vejo muito, francamente, assim, motivos para um receio muito grande na concessão de crédito. Claro que depois, no fim do dia, o que vai contar é a análise casuística que se faz da empresa em causa, não é? E, portanto, é normal que empresas que entram neste período já
com uma situação financeira de maior endividamento ou mais alavancada, como nós habitualmente dizemos, que tenham, enfim, dificuldades ou que tenham maior dificuldade em rapidamente passar o aumento dos custos para os preços que praticam os seus clientes, ou que tenham dificuldade em financiar algo, enfim, que é muito típico nestas alturas de inflação, ou aumentos muito substanciais de preços, que tenham dificuldades em financiar as necessidades de fundo de maneio, que nestas alturas aumentam sempre bastante, porque é preciso ter mais dinheiro em inventários, é preciso ter mais dinheiro a receber de clientes, portanto isto gasta dinheiro, é preciso investir nisto. Portanto, empresas que trazem já de trás uma situação financeira mais débil, é normal que os bancos possam ser um pouco mais, ter uma dose extra de conservadorismo, nomeadamente ao nível de garantias, ou, se estivermos a falar de projetos de investimento, possam ser mais exigentes em termos da comparticipação de capitais próprios das empresas, mas enfim, de uma forma geral, eu diria que não vejo motivos para recear essa escassez na oferta de crédito. O que sentimos já, e de facto já temos evidência que está a acontecer, é do lado das empresas e das famílias haver uma redução grande da procura de crédito. Isso temos visto nas famílias desde logo, não é? Pelos motivos, enfim, subejamente conhecidos do aumento das taxas de juros, das taxas de esforço, portanto, no nível da contratação nova de crédito de habitação já há um recuo grande, não é? No último semestre do ano passado. E ao nível das empresas, enfim, que conheço mais de perto, temos assistido de forma, enfim, geral, a adiamento de decisões de investimento, portanto, operações de crédito que estão aprovadas e que acabam por não ser contratadas ou não ser desembolsadas, porque as empresas optam por fazer o stop and go, para ver como é que as coisas... Mais cautelosos, se calhar, a ver o que é que vai acontecer. Muito mais cautelosos. E temos tido até, enfim, também de forma mais ou menos geral, e penso que os outros bancos também, utilização de reservas de liquidez que as empresas trazem ainda do Covid, com as atuais taxas de juros não faz muito sentido manter, e portanto temos tido inclusivamente amortizações até antecipadas de operações de médio prazo. E portanto, do lado da oferta eu não antevejo assim choques relevantes. Do lado da procura, sim, já estamos a sentir de facto uma redução da procura, que também é expectável neste contexto. Eu depois já vou fazer o papel daqueles pequenos empresários, porque eu já vi que os grandes fazem mais facilmente um rollover de dívida, os pequenos é que já vêm asfixiados, escalhados do Covid, e com essas dificuldades, com esses critérios, se calhar é muito mais complicado sobreviver, porque têm muito mais dificuldades de acesso a crédito, não? Estou a fazer o papel dos pequenos, como não tenho aqui... O banco tem tanto interesse como os clientes, como os seus devedores, em que as coisas corram bem. E, portanto, temos todo o interesse em ajudar a encontrar soluções que permitam aos nossos clientes pagar-nos a dívida, não é? Portanto, isto é algo que fazemos, temos todo o interesse em que isso aconteça, porque se não fizermos, o resultado para o banco vai ser garantidamente pior. E, portanto, eu aí diria que também não há nada de novo. Enfim, posso depois dar algumas dicas, quer dizer, o que é que pode ajudar, o que é que pode... Alguns segredos. Não são segredos, quer dizer, são, no fundo, coisas que, enfim, eu acho que isso já é do crescimento geral, mas já que está a falar, digamos, de um segmento de empresas mais pequenas, poderá não haver... São os mais difíceis de aceder a este crédito. Pronto, e de facto há também algo a fazer do lado das empresas para nos ajudar a tomar boas decisões que os favoreçam a eles e a nós, por consequência. Uma dica aqui para a EEP, para vermos se conseguimos este apoio, porque estes pequenos são os que muito mais complicado conseguirem aceder a este risco, que é o acesso ao capital. Vamos ver agora com o Filipe da Motengil, se calhar este acesso a capital mais fácil, porque a Motengil, com a sua grandiosidade, deve ser mais fácil a gestão dos projetos e também do acesso ao capital, digo eu. Mas o acesso ao capital também é um risco para grandes empresas, depois pós-pandemia, Covid e com as incertezas da guerra. Sim, é claramente um grande desafio. Antes de mais, gostaria de agradecer à Fundação AEP, à RMP e ao Sérgio Rezende o convite endereçado à Motengil e parabéns pela iniciativa. Creio que esta temática da gestão de riscos é bem importante para o mundo empresarial. Mas ainda à sua pergunta, a questão do acesso a capital, e no caso da Motengil, temos sempre duas dimensões que abordar. Aquilo que é o contexto interno da própria empresa, ou seja, é uma empresa muito intensiva em bens de capital e, portanto, tem requisitos de financiamento importantes para a aquisição daquilo que são os equipamentos necessários à execução dos seus trabalhos e é altamente
demandante desses recursos financeiros, e também aquilo que é o ciclo de exploração da empresa, portanto, aquilo que nós temos que investir nos nossos clientes para podermos depois, mais tarde, recolher em fluxo e também em rentabilidade. Ainda dentro do contexto interno que temos neste momento na Mota-Engil, e é um contexto feliz porque conseguimos aumentar muito aquilo que é a nossa carteira de encomendas nos últimos anos, e comparando com aquilo que é o ano antes da pandemia, praticamente duplicamos a carteira de encomendas que temos neste momento, ou seja, estamos com 14 mil milhões de euros de encomendas, distribuídos por vários mercados. Em Portugal acaba por ter uma participação muito menor do que aquilo que era, no fundo, a tipologia da companhia há 15 anos, é esta parte. E isto tem que ver muito com este contexto interno, ou seja, esta carteira de encomendas, o aumento que esta carteira de encomendas tem, vai significar para nós também como empresa a necessidade de angariar mais recursos para poder financiar a execução dessas mesmas encomendas. Portanto, eu diria que em termos do contexto interno, sim, temos esses desafios, ou seja, conseguir alavancar o crescimento e poder entregar aos clientes aquilo que nos confiaram de projetos para executar, e certamente aí temos desafios. E depois aquilo que é o contexto externo que todos estamos a viver, esta mudança de regime por parte das autoridades monetárias em todo o mundo, que começou primeiro com a Reserva Federal norte-americana e que depois foi seguida também pelo Banco Central inglês e depois também pelo Banco Central Europeu, e o Banco Japonês também já começa a dar passos nesse sentido. Mas isto para dizer que esta mudança de regime acaba por também trazer uma complexidade bastante importante no momento do acesso ao capital. Por um lado, temos primeiramente o impacto no custo, portanto, aquilo que são ou empréstimos indexados, ou, como a Patrícia mencionou, quando fizermos o rollover das dívidas, e isto no segmento empresarial é naturalmente, são financiamentos com menores maturidades, quando estamos a falar Claro. De um crédito à habitação. Portanto, a questão do aumento dos custos é um impacto óbvio e que é iminente. Naturalmente que aquilo que nos pode preocupar, ou seja, daquilo que é a percepção de risco por parte dos financiadores, dos bancos e de outras instituições, ou do próprio mercado de capitais, em termos de restringir o acesso das empresas a esse capital, é um dado importante, ou seja, porque esse apetite de risco realmente pode ser diminuído, porque a partir do momento em que a dívida é mais cara, todos os agentes económicos ficaram também muito mais sensíveis a pequenas alterações da taxa de juros e, portanto, mais impactados no bottom line que têm, e, portanto, oferecendo maior risco. Portanto, poderá acontecer um fenómeno desse tipo, ou seja, de alguma dificuldade no acesso a financiamento, ainda que eu creio que esse cenário está neste momento mais diluído do que já teve há uns meses esta parte, em que poderia realmente acontecer durante este ano um evento, um fenómeno de cauda, ou seja, altamente improvável, mas de alto impacto, como tivemos o fenómeno da Lehman Brothers quando foi a crise financeira, e isso depois poderia ter um efeito sistémico naquilo que era o acesso às corporate a endividamento. Mas creio que esse cenário mais complexo estará neste momento ultrapassado, mas acho que devemos manter-nos atentos e ter sempre alternativas, ter bons planos B para poder reagir e manter as companhias financiadas e não ter bons negócios a morrer por falta de liquidez e não por falta de rentabilidade. E houve uma mudança, pelo menos na forma de ver das empresas, que depois do Lehman Brothers começaram a perceber que os riscos do acesso a capital, o financiamento passou a ser realmente bastante mais absorvido pelas empresas como uma questão a equacionar. Não do lado das empresas, mas da academia, professora Cristina, como é que preparamos estes novos empresários, estas novas pessoas que vão estar à frente de empresas, a lidar com toda esta panóplia de riscos, nomeadamente também com atividades de acesso a capital, de perceberem que não é fácil, ou pelo menos tem que ser muito mais pensado quando se tenta ver empréstimos?
Sim, lidar com o risco é sempre difícil. Não é fácil para os empresários, mas é muito mais difícil lidar com os jovens estudantes. Porque a percepção do risco que eles trazem quando chegam a arriscar por qualquer outra instituição não é o risco sobre a economia, não é o risco sobre as finanças, não é o risco sobre as tecnologias, pronto, é o risco do seu dia-a-dia. São jovens. São jovens. Pronto, para dizer que numa primeira fase é muito difícil, embora seja uma preocupação da nossa escola e de todas as outras que trabalham na área das ciências empresariais, que é incutir estas responsabilidades e é ensiná-los a trabalhar com as técnicas e as tecnologias disponíveis para a gestão do risco. Por isso, essa é uma primeira preocupação para uma camada mais jovem. Depois temos uma segunda preocupação para os adultos que continuam a frequentar a academia, e esse é sempre um grande desafio quando faço essas intervenções, quer dizer que nós terminamos hoje o mestrado, vamos dizer, a nossa vida continua muito por preparar e precisamos continuar a estar próximo dos académicos, ou não só dos académicos, mas daqueles que os académicos levam à academia, porque nós muitas vezes damos formação e no SCAP temos uma grande experiência e temos a Executive Academy que trabalha para os profissionais, e aí trabalhamos com um público adulto que já está no mundo empresarial, que já tem experiência e já podemos trabalhar de facto esta gestão do risco, seja ela financeira ou outra gestão do risco, porque muitas vezes, tal e qual, há uns anos eu ouvia, dizia bem, o risco vai aparecer, nós vamos lidar com ele, como hoje foi já referido aqui com o desarrascanço. E tive esta percepção muito concreta quando há uma decena de anos ou pouco mais, numa universidade, um amigo me ligou e disse: eu tenho uma pós-graduação para dar em gestão de projetos e há uma disciplina que é mitigação do risco e eu não tenho ninguém para assegurar essa cadeira, vais ter que ser tu. Eu disse: mas eu nunca dei mitigação do risco. Eu fui gestor no mundo empresarial, na área dos sistemas de informação, cedo comecei a desenvolver estas preocupações dos planos, das continuidades, porque nos sistemas de informação temos essa preocupação desde há muitos anos, mas ficámos por ali. Desde o momento em que se o servidor falhar, nós temos capacidade de pôr um backup, ou temos os backups em Viseu ou em Lisboa, não, porque em Lisboa aquilo não é um sítio para ter backups. Sim, está estudado, não é? É Viseu, era a cidade mais segura do país e outros. E nós tínhamos essa preocupação e ficávamos satisfeitos. E depois vem a preocupação do plano de continuidade do negócio. E aí, então já o nosso problema já não fica pelas tecnologias, para garantir a continuidade das tecnologias, se bem que hoje voltamos a ter essa preocupação, porque as empresas são cada vez mais digitais. Sim. Por isso há aqui um retornar a um passado, porque de facto, e hoje quando aqui o Sérgio referia a esta questão do risco, eu até tomei aqui uma nota para dizer que de facto esta questão de percepção do risco está muito associada à digitalização das empresas. Porque não é possível hoje pensar em transição digital, em transformação digital, em digitalização, como é o termo que vamos utilizando aqui, não interessa agora quais são os conceitos, sem ter bem presente o risco que estamos a correr. E nós estamos a expor, quando estamos a digitalizar, a passar para este mundo virtual, para a nuvem, seja para onde, estamos a expor e nunca sabemos de onde vêm os ataques e percebemos também, até mais uma vez por causa dessa cibersegurança, ciberataques, essas questões todas, em que nós não sabemos como é que podemos estar amanhã a garantir o serviço, seja na banca, seja no seguro, seja nas entidades governamentais. Nós percebemos que hoje de facto estamos muito mais expostos e por isso precisamos adicionalmente de ter métodos, de ter identificados os riscos, e o risco, há aqui mais uma vez uma terminologia que é relativamente recente, porque nós assumíamos o risco, ponto final, e hoje gerimos o risco. O gerir o risco aqui é que está a grande dificuldade, é gerir o risco, porque necessitamos de o identificar, de o quantificar a probabilidade e o impacto que ele terá se acontecer. E nessa matriz é que nós identificamos e catalogamos aquilo, onde é que as empresas devem estar focadas. E é nesta preocupação que nós temos também, junto dos nossos alunos, sensibilizados para todas estas metodologias, para todas estas... porque há aqui um corpo de conhecimento, quer se queira, quer não, a gestão do risco tem o seu próprio corpo de conhecimento, até bastante matemático, com alguns modelos bem complexos, com os quais eu não estarei preparado para ensinar, estou preparado só para utilizar, mas para dizer que há aqui um corpo de conhecimento que tem que suportar esta gestão do risco. Nós temos essa preocupação. Mas também temos, obviamente, uma preocupação que é
não trabalhar só para dentro, para o autossustento, mas em estar próximo da academia, do mundo real, do mundo empresarial. Este aqui, o Escape, é uma escola que está muito bem posicionada nesse particular, e muitos outros, felizmente, mas neste também de estar a desenvolver sempre projetos em conjunto com o mundo empresarial. E esse é sempre o grande apelo. Venham ter connosco, nós estamos disponíveis, nós somos um corpo com alguma dimensão, uma escola grande, com 5.400 alunos, com 260 professores, e desses 260, porventura, 200 estão disponíveis para fazer investigação, para desenvolver projetos em conjunto. Uns na área da segurança, está aqui o diretor do Centro de Investigação, o professor Vidal Carvalho, que também trabalha muito nesta área da gestão de projetos, não será por acaso, não só pela qualidade de diretor, mas porque está aqui neste momento, para dizer que temos corpo de conhecimento, temos docentes com vontade, porque lá atrás, quando eu cheguei à academia, eu era profissional e ia dar umas aulas. Eu dava umas aulas à noite, porque era o meu escape. O dia era muito difícil, e depois tinha o escape à noite, que me libertava. Mas sabia que um dia iria para a academia porque era ali que eu me realizava. O mundo empresarial era muito importante, mas a academia era aí que eu queria ser feliz. Então, logo que tinha os filhos criados, fiquei só à academia para ficar, porque na academia ganha-se muito pouco. Ser gestor, Estás por amor à camisola. Estás por amor à camisola. Mas isso é uma realidade. É uma realidade. Um gestor como eu ganhava mais do dobro ou quase o triplo que ganha enquanto professor universitário, e mesmo assim não nos queixamos em relação à média, mas não é esse o tema. O tema é, depois, de facto, aqui a gestão do risco. Estava preparado para o risco? Eu fui preparando ao longo do tempo, e com isto não quer dizer que seja qualquer tipo de exemplo, porque só para dizer que a academia precisa de estar próximo do mundo não fica fechada sobre si, mas exteriorizar. E Por isso, a mentalidade que ensinamos aos nossos jovens empresários ou às pessoas que lá vão é que não se assustem com o risco, agarrem, estudem e tornem isso uma oportunidade. Claro, esse também será sempre um grande desafio, é perceber que, porventura, havia um tubarão, eu ia pensar mais no avião, e o tubarão vai-nos ensinar a nadar mais, como foi referido, vamos ganhar ali umas maratonas, mas também, provavelmente, naquele avião pode ainda estar lá algo que seja relevante para as nossas vidas, uma peça qualquer que nos vai despertar, que nos vai criar uma nova oportunidade. O foco, sim, embora nem todos os nossos alunos serão empresários. Não temos, nem seria possível, nem é desejável, mas de qualquer das formas poderemos não serem, ou podem não ser empresários, mas terem a consciência do risco na sua até humilde profissão que possam vir a ter no futuro, e isso é importante também perceber que eles têm essa consciência, sabem do que são capazes. Nós tentamos sempre demonstrar que não há limites, que todos poderão, não é com base no seu passado, nas suas origens, que poderão ou não ser empresários de sucesso ou profissionais de sucesso. Por isso, é a partir daquele momento, quando se entram naqueles bancos, que vão construir o futuro e tentar esquecer um bocado do passado, porque muitas vezes estão amarrados a um passado difícil, amargurado, algumas vezes de franjas mais complicadas, e podemos pensar em alunos até dos cursos técnicos superiores profissionais, normalmente vêm com origem muito humildes e não acreditam que vão ter um futuro melhor, e essa também é a nossa missão, que também é gerir esse risco de trazer um passado e demonstrar que o futuro se constrói a partir daqueles bancos. Uma soma de riscos, com outra visão, um outro olhar. Paulo, olhamos agora para as famílias. As famílias também podem ser um pouco, ou neste momento, um risco para a banca, nomeadamente em termos de poder de compra, nomeadamente do crédito. Podemos ter novamente um aumento do mal parado, ou os bancos, depois de outras experiências, também estudaram o risco, prepararam-se para o risco e neste momento já não é um risco. Bem, nas famílias em particular e em Portugal, em que o peso do crédito à habitação é superior a muitos outros países da Europa, de facto, não pode deixar de ser visto com alguma preocupação o aumento de taxas de esforço. Há bocado alguém comentava que temos gerações inteiras que nunca viveram com os atuais níveis de taxa de juros e de inflação e, portanto, que sim, claro que estamos a falar de aumentos das, como chamamos, as taxas de esforço, isto é, a percentagem do rendimento mensal das famílias que é despendido na amortização do crédito de habitação, atinge valores realmente muito elevados. A minha visão pessoal é que
com os ensinamentos que retiramos, nomeadamente da crise do Covid. Eu penso que era essa também a sua pergunta. É por aí, já tivemos, Nós já tivemos essa experiência. já tivemos essa experiência. O BPI, em particular, mesmo antes da aprovação das moratórias legais do Estado, já tinha, por sua iniciativa, avançado com uma solução desse género, moratórias nas operações de crédito para todos os seus clientes. E, portanto, eu creio que com esses ensinamentos, com os próprios mecanismos legais, que hoje são até de aplicação obrigatória, mas, mais uma vez, repito, ainda que eles não existissem, o banco não deixaria, os bancos não deixariam de fazer o seu papel. É claro que é normal que haja um aumento, um agravamento dos indicadores de qualidade de crédito. Seria estranho se não houver, portanto é inevitável. Mas creio que, enfim, os bancos têm hoje, quer a nível de solidez de balanços e de rácios de capital, quer a nível de controlo, acompanhamento e supervisão das suas carteiras de crédito, têm uma vigilância hoje que nunca tiveram no passado. Enfim, para nosso, enfim, não queria dizer para nosso desgosto como profissionais bancários, mas a nossa vida hoje realmente, muito do nosso tempo é gasto a prestar contas a supervisores e a externos e nacionais e internacionais, e portanto eu vejo que os bancos hoje estão preparados para passar mais este episódio com alguma tranquilidade. Se vai haver algum agravamento dos indicadores de crédito, acho que é inevitável, mas isso acontece com a economia em geral. Portanto, a economia se retrai, os bancos têm que ter reflexos disso nas suas contas. Hoje em dia, o nosso principal indicador para aferir a qualidade do crédito, enfim, a expressão que se costuma ouvir falar são os NPLs, portanto, os Non-Performer Loans, estão em níveis historicamente muito baixos e, portanto, eu acho que não nos deve preocupar excessivamente esse agravamento da qualidade de crédito. Até porque vêm alterações no stress test já com novos critérios a serem avaliados, nomeadamente os riscos da pandemia vão ser, estamos sempre a falar de riscos, a ser absorvidos também pelos stress tests que os bancos vão ser sujeitos. Sim, nós andamos a fazer stress testes desde 2007 ou 2008. Algo que já estão habituados. Estamos habituados a isso, como digo, custa-nos muito fazer, porque é uma parte muito grande do nosso tempo que é dedicada a isso, mas enfim, quer dizer, isto também permite que o negócio bancário é um negócio de confiança. Infelizmente, no passado, as coisas nem sempre correram bem. Enfim, noutros bancos, felizmente não no BPI, e sempre correram bem, mas creio que hoje em dia estamos em vias de restaurar, pelo menos em parte dessa confiança que se perdeu, e acho que hoje em dia os bancos conseguem ter, de facto, uma capacidade, uma resiliência que permite resistir a estes episódios com muito mais conforto. Espero não estar a ser otimista, creio que não. E falando de riscos, sempre falando de riscos, mas é a visão que nos pode dar os riscos das famílias. As famílias estão-se a preparar melhor para os riscos? Estão a procurar mais a renegociação do crédito ou ainda estão sentados à espera que isto passe? Em primeiro lugar, enfim, não havendo muito ainda esta noção, há muitas famílias que ainda não sentiram na conta esse salto, porque isto tem a ver com os prazos. Claro, dos Euribor, a 6 a 12 meses, quando lá chegar será de uma vez e depois é que vão lembrar-se de que algo acontece. A nossa estimativa BPI é que só em meados de 2023 todos os contratos de crédito de habitação tenham feito o repricing. Portanto, ainda há muitas famílias que não sentiram na sua conta, digamos, de crédito de habitação mensal este salto. Enfim, tem havido agora aí uma certa polémica por causa das marcações do crédito. Penso que já está razoavelmente esclarecido. Portanto, o facto de o crédito ser reestruturado neste âmbito cria uma marcação interna por obrigação da... A tal ficha negra, se fica ou não sinalizado. Não é uma ficha negra. Isto tem que ser claro que, já foi dito por várias pessoas e o Banco de Portugal confirmou, claro. É uma exigência da supervisão. Lá está. Portanto, isto é precisamente o banco conseguir mostrar, quando presta contas ao sistema financeiro, que tem a sua carteira bem caracterizada e, portanto, que o risco da carteira está bem medido e é bem visível. Portanto, o banco não pode deixar de fazer essa marcação. Mas havia receios de que essa comunicação fosse feita ao Banco de Portugal e pudesse prejudicar créditos futuros que venham a ser solicitados. Portanto, isto está, entretanto, esclarecido, não vai acontecer. E, portanto, se me perguntas se as empresas estão preparadas, eu penso que estão. Nós teremos que fazer a nossa parte, temos que ajudar.
e, portanto, isso passará necessariamente por dar mais prazo enfim, portanto, não me parece que... Eu acho que hoje em dia nenhuma família poderá ficar muito surpreendida quando a conta de crédito de habitação aumentar e nós temos que fazer a nossa parte e estar disponíveis para ajudar, mais ou menos como disse há bocado, temos tanto interesse ou mais que os clientes em que as coisas se resolvam. Que corram bem. Corram bem. Filipe, a Motengil, a lidar com também os percalços desta nova realidade, está a ligar com certeza com os problemas que os custos de matérias-primas, que hoje todos nós falamos, como falámos aqui, um orçamento feito há 2 meses quase quadriplica meses depois. Isso é uma realidade que este aumento das cadeias de valor, o aumento das matérias-primas, também está a dificultar o vosso trabalho. Sim, sim, ou seja, é um impacto inequívoco, ou seja, e nós quando fazemos as nossas ofertas aos nossos clientes comprometemos com aquele preço, portanto Estão a correr um risco. já estamos a correr um risco, ou seja, temos essa exposição porque marcamos o preço a que vamos vender e depois temos de ir comprar a esse valor que consideramos nas nossas ofertas. E naturalmente no nosso negócio, principalmente no negócio core do grupo, que é a infraestrutura, temos consumos de matérias-primas com alta incorporação, por exemplo, de energia e, portanto, sentimos muito o aumento dos preços desses materiais. Estamos a falar de aço, de cimento, dos combustíveis, portanto, matérias-primas críticas para projetos de infraestrutura. A forma como a indústria tem lidado com esta complexidade ou com este risco, na forma de o mitigar, é justamente conseguir, através dos contratos que estabelece com os seus clientes, prever mecanismos de reequilíbrio económico-financeiro, ou seja, as revisões de preços que permitem, de uma forma justa, poder partilhar o risco desses incrementos de preços. Portanto, há sempre uma indexação, na maioria dos contratos, no caso da Motengil, mais de 75% do valor que temos nas encomendas tem mecanismos de cobertura de risco desse tipo, ou seja, em que temos os preços, o ajustamento dos preços indexados a índices que são publicados ou por instituições de estatística ou outras. E, portanto, isto acontece de uma forma mais ou menos global, ou seja, em todos os mercados onde operamos. Ainda que existam, naturalmente, aqui oportunidades de poder ajustar e otimizar as coberturas que não são perfeitas e poderá haver aqui até espaço de nós como grupo e outras empresas, naturalmente, tentarem buscar outros mecanismos que permitam mitigar este tipo de risco, ou seja, de exposição a determinados preços e que, se forem exposição a preços de commodities, poderão, naturalmente existe sempre a possibilidade de encontrar um bom parceiro também bancário e conseguir, através de derivados ou de outros instrumentos, conseguir uma cobertura de risco, que é sempre complexa, até depois, do ponto de vista da eficiência da cobertura e de conseguir o edge accounting, etc. Ou seja, há umas partes técnicas que são desafiantes, mas que há essa possibilidade de cobertura de risco, mas eu diria que a forma mais fácil é tentar conseguir esta partilha de risco com os nossos clientes, ou seja, dentro daquilo que nós consigamos prever nos contratos, de uma forma justa, ou seja, se os preços também baixarem, também há um ajustamento ou um benefício para o lado do cliente e para o lado do fornecedor ou do prestador de serviços de igual maneira. E, portanto, aqui temos um equilíbrio daquilo que é a partilha, da partilha dos riscos. E isto, portanto, é verdade para a exposição de preços, de evolução de preços, portanto, de inflação, e que é muito, muito importante nos dias que correm, e justamente estamos a ser confrontados com uma realidade que já não vivíamos há muitos anos, e é preciso ajustar também os nossos modelos de negócio a esta nova realidade. E eu, para além daquilo que é a cobertura da inflação, eu diria para as empresas que transacionam com mercados externos também será importante, ou fora da zona euro, também prever mecanismos deste tipo com as taxas de câmbio, ou seja, que também temos assistido a uma volatilidade importante que está indexada naturalmente à incerteza e à complexidade que vivemos hoje em dia e, portanto, também prever alguma capacidade de ajustamento nas taxas de câmbio ou fixação das taxas de câmbio quando estamos a fechar contratos de fornecimento com parceiros externos ou que estão fora
da zona euro, que são estabelecidos, por exemplo, em dólares. E neste momento, como é que estamos na situação? As matérias-primas, já se vê a inflação a estabilizar um pouco, ou haver ali um pouco um abrandamento? A nível das matérias-primas, já se nota esse movimento ou continua tudo a subir? Ou seja, temos sempre assistido a volatilidades importantes, ou seja, eu diria que é uma volatilidade com a qual temos que viver, ou seja, quando estamos a falar de produtos que têm uma incorporação energética bastante importante, não só os derivados de petróleo naturalmente, mas aquilo que são fornecimentos de aço e cimento. E, portanto, é algo que temos que conviver, mas naturalmente hoje em dia as matérias-primas ajustaram novamente para níveis que tínhamos visto antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, ainda que agora a questão da China sair da sua política de Covid-0 naturalmente vai aumentar novamente a pressão, a procura de commodities e, portanto, aumentando a procura vai criar pressão novamente nos preços. Portanto, é expectável que isso possa acontecer, mas, ou seja, ainda não é claro qual possam ser os impactos que venham deste desconfinamento da China, que pela sua dimensão, naquilo que são as trocas comerciais internacionais e no consumo de matérias-primas, terá certamente impacto. Lá está a incerteza e sempre a ver os próximos episódios desta novela mundial. Professor, há uma realidade nova que surge, cada vez com mais força, não só a inovação, a digitalização, sempre destacamos como importantes, mas os recentes ciberataques, e tivemos episódios vários, e falamos aqui também da cibersegurança, já em segurança, levou as empresas a olhar de uma outra forma para, como dizia Viseu, é que é seguro pormos lá tudo ou não pormos, ou de uma outra forma para lidar com estes problemas. Podemos destruir a reputação de uma empresa, podemos trazer riscos e problemas enormes. Claro que sim. À medida que mais dependemos das tecnologias, elas são, eu diria, quase perfeitas, mas também têm as suas imperfeições, e esta é uma das suas imperfeições. É que ninguém está verdadeiramente seguro. Nós temos que assumir essa realidade e temos que nos preocupar em mitigar esse risco. Obviamente que há várias soluções tecnológicas, e não vamos falar delas porque não é o contexto, mas as empresas, principalmente as empresas muito suportadas na tecnologia e de serviços, precisam de investir, e esta é uma preocupação, de investir na sua segurança, porque de facto hoje é crucial pela reputação ou até pela continuidade do negócio. Dá-se sempre o exemplo dos dois bancos que estavam nas Torres Gêmeas e que um continuou no dia seguinte a trabalhar e o outro nunca mais abriu. Por isso, é claro que não foi um ciberataque, mas o efeito pode ser o mesmo, porque a destruição pode ser de tal forma que podemos não ter hipótese de recuperar e vamos imaginar, por certo, eu quero ter as poucas economias, quer ter seguras no BPI ou no Santander, no banco qualquer, eles querem acreditar que eles têm essa segurança, porque se destruirmos os sistemas de tal forma, pode acontecer, porque, como é que é de dizer isto? Há sempre, e nestas empresas, há investimentos, há profissionais dedicados, há uma nova carreira, uma nova engenharia, que é a segurança informática, exigente, bem paga, tudo isso, por isso também temos que responder, mais uma vez, as necessidades fazem com que a academia responda a estas necessidades, porque há 20 anos não era uma preocupação, era uma unidade curricular do curso de engenharia, agora não, são formações específicas, porque pela dimensão e pelo impacto que esses ciberataques, que essas questões podem trazer às organizações, de reputação num primeiro momento, mas de continuidade num segundo momento. Por isso, todo o valor que se invista nesta problemática é, de facto, pensar no futuro. É um investimento e esperemos sempre que nunca se consiga valorizar, se fazer valeu a pena, é porque não fomos verdadeiramente atacados. Mas as organizações estão, e cada vez mais expostas, que nós, na Europa, estou perfeitamente convencido, e há vários estudos que dizem isso, que iremos ser continuamente atacados, vindos do norte, do sul, de um lado ou do outro. Vamos ser sempre um alvo a bater, porque, para já, toda uma tradição histórica que nos trouxe até aqui, que nos chamávamos do primeiro continente, e
essa realidade continuar a ser fácil, porque há outros que acham que são primeiros continentes como nós. E depois, até porque têm as economias mais pujantes e não sei quanto. Depois temos um Estado social, uns Estados sociais, uma economia que temos preocupações adicionais com que outras realidades não sabem conviver. Por isso, tudo que puderem fazer à distância. E se até agora, há uns 500 anos, abatiam os barcos, os piratas estavam no mar, agora estão fechados em suas casas, atrás de um monitor, e podem fazer uma destruição e podem bater muitas empresas. E esse vai ser um problema futuro. Infelizmente já é presente, mas as consequências serão, no meu ponto de vista, mais graves no futuro próximo, porque ainda há muitas organizações que não têm esta preocupação. É isso que eu lhe ia perguntar. Tivemos recentemente casos em Portugal, mas as empresas já estão alertas, já estão a procurar, ou acham a nós não nos vão atacar? Há aqui dois mundos. Há o mundo das grandes empresas, o mundo dos serviços, e vamos pensar na construção. E não vos vou perguntar se já estão preparados para estas questões. Estão seguramente. É bom que estejam. Estão seguramente. O problema é que nós, particularmente em Portugal, somos uma economia baseada em pequenas e médias empresas. E essas não estão. Peço imensa desculpa se alguém disser eu estou, ou a minha empresa está. Eu não estou a falar em casos concretos, estou a falar do universo das PMEs. Não estão, porque não têm no seu seio quadros capazes, não têm valores significativos para investir, não têm esse conhecimento. Começa logo por aí. Essa é uma das preocupações que nós na Academia temos. É demonstrar às pessoas que têm que investir e que precisam que há tecnologias, que há soluções. Porque depois não podemos ir às empresas dizer invistam, cada um tem que tomar essas decisões. Nós compete-nos alertar e demonstrar e apresentar as alternativas. Que podem passar simplesmente por, embora não seja um grande defensor, mas por externalizar determinados tipos de serviços e entregar essa segurança a alguém. Porque quando as empresas dizem que nós somos pequenos e ninguém se vai meter connosco, estamos a colocar-nos, peço a expressão, a jeito. Está bem? É isso que estamos a fazer enquanto pequenas empresas. Não, porque se nos destruírem a nós que somos pequenos, estão a destruir o que nós somos. E podemos não ter hipótese de crescer. Às vezes ainda as grandes companhias, as grandes empresas, poderão ter outra capacidade de se regenerar que uma pequena empresa poderá não ter. Por isso, acho que as pequenas empresas devem externalizar esse tipo de preocupação para que vivam mais ou menos tranquilos. E é claro que isso tem um custo, mas tudo tem um custo. O carro que está ali à porta também tem um custo e eu podia ter um transporte público e não vim. Por isso são opções e acho que as empresas devem investir de facto nessa problemática para ficarem mais tranquilos, porque o problema está aí e ele é bem real. E muitas vezes nós ficamos assim alerta com uma abertura de um telejornal, mas as aberturas de telejornais não representam a realidade. É uma ínfima parte da realidade, porque as empresas querem ocultar e bem, ocultam e bem, porque não têm o regozijo em dizer fomos atacados, por isso quando há uma fuga de informação... A questão da reputação é um bocadinho destruída. Há essa questão, e então, por isso, quer dizer que o problema é muitíssimo maior. Nós focámos lá na parte visível do iceberg, mas o drama é de facto real, é maior e vai crescer. Não tenho a menor dúvida sobre esta visão de... E isto não estou aqui a pregar a catastrofisto, não tem nada a ver. Olha para a realidade. A realidade apresenta-nos esses números e nós temos que estar preparados para eles. Correndo contra o tempo, para tentar cumprir os nossos timings, tenho aqui mais algumas perguntas, mas quero dar a oportunidade a quem quiser fazer perguntas aos nossos convidados, podem fazê-lo. Se não tiverem perguntas, sou eu que acabo o debate com as minhas. Eu queria levantar uma questão que o Sr. Presidente da Fundação BP também referiu e que penso que é importante e que nos riscos se falava algo leve, tem a ver com a burocracia, eventualmente. Estávamos aqui a falar da burocracia, não é esta a burocracia que eu queria ter atenção que o Portugal 2030, que está agora a começar, é o 6º quadro comunitário de Portugal, recebe fundos europeus e que, já para não dizer aquilo que o Sr. Presidente disse, que acumula com o PRR e outro tipo de financiamentos. Mas olhando para estes fundos que recebe há muitos anos, há várias décadas,
Portugal continua a não convergir com a Europa. E isso é um risco, no meu entender, é um risco grande, porque as empresas que estão no mercado livre e são todas concorrentes, não é? E, portanto, supostamente, os níveis também de financiamento europeu para as empresas não são do montante que deveriam ser, tendo em atenção as palavras do Sr. Presidente, para além da questão de que não são as verbas que deveriam ser, para além de estarmos num sexto quadro comunitário e que não se sabe qual será o sétimo, não saberá sétimo, há depois também a questão do timing da decisão e da burocracia inerente a toda essa gestão desses fundos. Não vi que fosse um risco muito assumido por este naipe de empresas que foram auscultadas. Se calhar porque isso é um sinal negativo, é sinal que estas empresas nem se preocupam com isso, porque isso não faz parte do seu cenário do dia-a-dia, porque não conseguem lá chegar, ou será que dá tanto trabalho ir buscar fundos europeus e demora tanto tempo a decisão que o melhor é esquecer, porque isso é um esforço hercúleo e como os juros e o dinheiro da banca estava muito barato, ou até estava de graça, então vamos esquecer. Era um bocadinho isto que eu queria perceber, qual foi o cenário, qual é o cenário, por um lado para as empresas, por outro lado para este estudo, porque não vi que fosse uma preocupação, 6 quadros comunitários depois, parece que nós continuamos com a economia muito agarrada. Vamos esquecer que o Presidente já deu recados sobre isso. Por isso é que eu Toda a gente já percebeu. Por isso é que eu queria Sérgio, está dentro do acesso a capital este risco? Pode-se considerar dentro do acesso a capital, os programas de incentivos às empresas vêm exatamente do acesso ao capital por parte das empresas. Respondendo aqui por duas partes. Uma parte em relação ao estudo, tem a ver com aquilo que é as tendências internacionais. Nem todos os países têm estes programas de acesso e incentivos que nós temos por parte do Estado comunitário. Mas então, muitos na Europa e não muitos. A análise é feita a nível mundial mesmo. Nós fizemos aquelas dados da Reuters de 60 e tal países. Ou seja, a análise que nós fizemos foi para a gente não contempla ainda. Em relação à segunda fase, eu posso falar de experiência própria, daquilo que é a opinião dos empresários em relação aos processos de acesso aos concursos. Por acaso, eu conheço pessoas que poderiam beneficiar, eu faço candidaturas no Portugal 2020, já fiz candidaturas ao pleno, já acompanhei a execução do quadro de conheço empresas que não vão meter nisso, porque mudam as regras de janeiro, demora 6 meses para decidir, depois tem que fazer isto e aquilo, mais sei quantos processos para a execução e arrumam-se. Assim como há aquelas empresas que depois têm que cumprir os requisitos que muitas vezes não se vai estar a candidatar, porque não sabem se eles têm que manter, por exemplo, os investimentos profissionais da organização durante 5 anos. Se o projeto for mal, ele vai ter que devolver o dinheiro, mas não é garantido que tem competitividade para manter aqueles recursos humanos, se calhar até vai precisar mais, se calhar vai ter que fazer mais que 1 ou 2 ou 3. Faz parte disso, e toda a burocracia que existe por trás, muitas vezes limita o acesso, condiciona o acesso e as próprias empresas também se afastam por causa disso. Há critérios de avaliação e os critérios de avaliação também são incontornáveis. Não acho que seja o problema o critério, muitas vezes é a subjetividade das avaliações e toda a parte burocrática de dossiês que é preciso para montar uma candidatura. Já para falar da própria execução, que manda-se 20 vezes a mesma informação, ela vai repetir uma série de vezes. Precisamos aqui alguém do Governo, alguém público para nos explicar e para apontarmos esta crítica, que no entanto não é nova, que é o excesso de burocracia, que acho que também não se limita a apenas estes programas, excesso de burocracia limita muitas das coisas, infelizmente, para se atuar. Paulo, tem muitas empresas que chegam, não sabe se calhar, mas muitas empresas que chegam ao BPI, porque eu até ia para candidatar-me a estes fundos, mas é tão acessível, se calhar é mais fácil e mais rápido, e não tem a burocracia, pedir um crédito da banca? Partilho um bocadinho daquela visão de que o que temos sim é empresas que nos apresentam projetos de investimento que estão candidatados aos diversos programas, mas dizem-nos, olha, este incentivo, este investimento está à espera de decisão, mas eu vou avançar de qualquer maneira, tenha ou não tenha. Portanto, se vier é um plus, mas nós não estamos dependentes disto para fazer o investimento. Não é? Portanto, confirmando um bocadinho essa visão de que, de facto, as empresas estão muito descrentes
muito descrentes da efetiva capacidade de atingirem estes fundos. Portanto, esta experiência de facto é comum, tenho com regularidade, sim. Filipe, Motengil candidata-se a algum destes programas ou novamente não vai por aí para aceder à capital? Ou seja, a Motengil como grande empresa não qualifica com os critérios que são necessários para poder aceder a este tipo de fundos, o que também acaba por fazer sentido naquilo que é um objetivo primeiro, que é desenvolver o tecido industrial, e sendo o tecido industrial composto primeiramente por pequenas e médias empresas, faz sentido esse investimento ser direcionado justamente para esse segmento de empresas. Portanto, eu acho que as escolhas políticas, não só da União Europeia, mas também do próprio país na execução, estão corretas. É pena realmente não se conseguir fazer a execução desse investimento e poder dar capacidade de criação de valor a quem justamente o consegue fazer melhor, que é o tecido empresarial. Os campeões de quem acedem novamente a estes fundos, se calhar é quem consegue cumprir, fazer checklists e cumprir tudo. Mais alguma pergunta que queiram colocar? Eu gostava de fazer só uma Vontade. para 3 entidades. Claro. O tema é a gestão de risco, não é propriamente financiamento bancário. Claro. As empresas, nem é a questão da acesso ao capital, acho eu. E é como é que fazem a gestão de risco? Fotografia macro, não atingir, o BPI tem responsabilidade sobre essa área ou não. Cada dúvida se está na área de crédito. Risco de crédito, sim. Risco É crédito. não está na direção de gestão de risco. Não. Risco de crédito. Primeiro admissão de crédito, digamos assim. E um bocadinho do escape se tem. O modelo de gestão de risco do escape. Como funciona? É basicamente esta. É uma questão. A perspectiva da gestão de risco é nas diferentes entidades. O design em cada uma das organizações. Eu posso começar por obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma excelente pergunta e justamente com a própria para o tema de debate. Nós na Motengil temos uma política de gestão de risco com várias componentes que nos ajudam a esta gestão de risco. Temos uma matriz de riscos que nos permite capturar ou ter indicação de riscos que podem impactar a empresa, sejam riscos que venham do seu contexto interno, seja do contexto externo. E depois temos um envolvimento da organização na identificação, na avaliação e no tratamento dos riscos que a empresa está exposta dentro das várias camadas da organização. Ou seja, recuperando um pouco aquilo que o professor Agostinho Pinto estava a comentar, naquilo que é um sistema de gestão de risco e um bom suporte para conduzir e implementar uma política de gestão de risco, que é a ISO 31000, ou seja, existe uma ISO que tem todos os processos e as práticas de uma boa gestão de risco e que pode ser implementável por qualquer negócio. Portanto, eu acho que é um referencial muito importante e que serve a qualquer negócio e basicamente é assente nestas atividades, que é identificar os riscos, ou seja, a organização identificar os riscos a estar exposto, depois conseguir avaliar esses riscos, seja quanto ao seu impacto e depois e quanto à sua probabilidade, ou seja, a probabilidade de se materializarem e se materializarem qual é o impacto que pode ter na organização, seja no negócio, seja na estratégia, seja outras dimensões relevantes para a empresa em questão. E depois saber o que é que vai fazer relativamente a esse risco, ou seja, é um risco que consegue transferir para terceiros, para uma apólice de seguro, ou com um contrato com um cliente, ou um contrato com um fornecedor, ou é um risco que não consegue transferir e tem que o assumir, e se o tem que o assumir está num determinado nível de criticidade que tem que fazer alguma coisa relativamente a esse risco, ou seja, tem que o tratar. E começar aí realmente a gerir o risco, ou seja, ter um plano de ação para tratar o risco, em termos de mitigar a probabilidade de ele ocorrer ou tentar minimizar o seu impacto caso ele ocorra. E, portanto, é aqui onde conseguimos começar a envolver a organização, primeiro a identificar e conseguir também estimar qual pode ser a criticidade dos riscos e depois fazer alguma coisa relativamente a eles. Portanto, isto eu diria, são os passos relevantes para ter uma gestão de risco e eficaz dentro de uma organização e construir esta cultura de gestão de risco dentro de uma empresa, naturalmente, adaptado ao caso específico e ao negócio específico
de cada entidade. Mas eu diria que o referencial da ISO 31000 é um excelente referencial para qualquer empresa. Bem, no caso do BPI, não sou realmente a pessoa mais indicada, penso que ficou agora mais claro, portanto, mas é verdade que há uma área no banco, que é a Direção Global de Riscos, que tem a seu cargo, digamos, a supervisão de todo o cardápio de riscos que está identificado. O risco de crédito é apenas um deles, mas há o risco operacional, há o risco de liquidez, há o risco reputacional. Certo? Não, mas, enfim, eu penso que a estrutura é semelhante à da Mota-Engil, portanto, depois há o envolvimento de cada área na identificação desses riscos, na monitorização desses riscos, e há um governance definido em vários órgãos ou em vários comitês em que esses riscos são acompanhados e as políticas respectivas vão sendo atualizadas. Não é? Eu, em concreto, de facto, estou na parte do risco de crédito, especificamente. Professora Agostinho, estamos já toda a experiência. Muito bem. Nós, no SCAP, que é uma escola que faz parte do IPP, eu iria separar aqui em dois momentos. Há um risco, de facto, voltaremos à cibersegurança, muito suportado nas tecnologias e para o qual há um gestor de risco. Temos todas as nossas 8 unidades orgânicas que depois acabam de confluir numa entidade, que são os serviços centrais e isso. Então temos um gestor do risco que tem, obviamente, todas essas políticas que fomos já falando aqui uns outros intervenientes, no sentido de perceber como estamos posicionados, como estamos expostos, porque necessariamente nós estamos muito expostos, porque temos milhares de pessoas que entram todos os dias dentro das nossas redes, das nossas portas, ou que acedem do exterior, por isso nós estamos verdadeiramente expostos, embora haja essas preocupações, temos todos os nossos planos, são testados, ainda esta semana houve 2 testes para verificar como essas pessoas acedem ou não acedem a mails suspeitos. Nós, que estávamos nas residências, sabíamos que íamos receber um e-mail para verificar, fazer um estudo de quantas pessoas ainda caem na tentação de seguir para um link na expectativa de ganhar uns milhões ou de não sei quanto, por isso vamos trabalhar nessa preocupação. E depois, internamente, temos outro nível de preocupação do risco de os cursos não abrirem, por deficiência de não cumprir determinados rácios. Essa é outra preocupação do risco para o nosso negócio, é o ensino, e por isso estamos avaliados sistematicamente por comissões externas que vêm verificar se cumprimos determinados rácios sobre o corpo qualificado. Temos tudo isso planeado, onde é que estamos mais na tangente, no limite, onde é que já ultrapassámos as linhas vermelhas, e sabemos que até junho temos que ultrapassar isto, porque em setembro vamos ter as auditorias que temos constantemente para dizer que o negócio, se passa a expressão, do ensino é muito auditado, muito fiscalizado e nós não podemos correr grandes riscos, temos que ter tudo muito bem. Algumas por imposição da lei, outras abordagens por políticas e estratégias das organizações, das pessoas que dirigem as organizações. Mas para dizer que vivo mais ou menos tranquilo, tendo a responsabilidade também na área das tecnologias, é um dos polos também que tenho, vivo mais ou menos tranquilo com isso porque temos um corpo técnico capaz, porque felizmente conseguimos tê-lo. Porque nos consideramos uma grande instituição, como há pouco dividi estes mundos das grandes instituições e as pequenas e médias, podemos dar ao luz ter uma pessoa dedicada a estudar o risco e a estudar toda a exposição, todo o impacto, isso tudo que outras organizações não podem dar. Uma pessoa que depois tem umas equipas, mas um gestor de risco, por isso é verdadeiramente gerido.